Sou Cássio Matos Honorato, sou promotor de justiça no estado do Paraná e trabalho atualmente no Foro Regional em Colombo. A tese por mim desenvolvida é sobre a identificação de veículos automotores, que é um dever legal e instrumento de proteção ao patrimônio público. Bom, a tese em si, defendida, a tese, então, estava trocando slide para vocês. A tese é basicamente o seguinte: constitui, então, função a ser defendida pelo Ministério Público acompanhar e fiscalizar de forma continuada a correta e necessária identificação dos veículos oficiais, de modo que, primeiro, impedir a substituição das placas oficiais por outras, placas não oficiais, e ainda impedir a circulação de veículos pertencentes à União, Estados, Distrito Federal e aos municípios, sem a necessária indicação por meio de pintura nas portas do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade a que esses veículos pertencem. O estudo, ou o início da tese, ela parte de dois fatos. Um, que há algum tempo já vinha me incomodando bastante, que era verificar que vários veículos, tanto das polícias militar e da polícia civil, como outros órgãos de segurança pública, adquiriram um costume muito ruim, extremamente ilegal, de fazer a substituição das placas ou fazer a posição de uma segunda placa sobre as placas oficiais dos veículos, com a indicação apenas polícia ou perícia. Então, esse é o primeiro fato que já vinha me incomodando há algum tempo. E, na sequência, final de janeiro desse ano, a notícia de que um veículo pertencente ao Conselho Tutelar de um município aqui do interior do estado foi flagrado, vamos dizer assim, fazendo um passeio nas praias de Santa Catarina com dois membros do Conselho Tutelar. Como é que identificou isso? Porque na porta do veículo tinha a pintura que é determinada, que é obrigatória pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, a partir desses dois fatos, passei a desenvolver a tese, estudar e identificar quais são as normas legais que exigem a identificação dos veículos. Em termos de identificação, entrando então nos chamados fundamentos jurídicos da tese, a identificação dos veículos, nós teríamos 5 grandes formas de identificação, e nós vamos ver que dessas 5 grandes áreas, 3 estão diretamente ligadas ao nosso estudo e aos veículos oficiais. Então, a primeira chamada identificação original, ela é feita por meio do número de chassi ou número de identificação veicular, um número que já vem de fábrica, não pode ser removido, não pode ser alterado. Todos os veículos, praticamente, com raríssimas exceções, precisam ter esse número. Vem de fábrica, não pode ser alterado. Segunda identificação é chamada identificação regular. Ela é feita por meio de placas, e placas no plural, porque, em regra, é uma placa dianteira e uma placa traseira em cada um dos veículos. Essa placa, ela surge com o veículo e ela só vai deixar de existir quando o veículo der baixa. Então, é uma placa para cada veículo, não pode ser substituída e colocada em outro veículo. Existe ainda a chamada identificação especial, que alguns determinados tipos de veículos de representação de determinadas autoridades, geralmente são os chefes dos poderes, presidente da República, vice-presidente, presidente dos tribunais, presidente do Senado, presidente da Câmara, os chefes dos ministérios públicos, dos tribunais, eles têm, então, uma placa diferenciada. Então, nesse caso, outro tipo de placa, outro tipo de identificação. Quarta forma de identificação, chamada identificação complementar. Você deve estar vendo aí no slide que essa identificação é grande, tem várias formas de identificação. Por exemplo, veículo de transporte escolar tem a sua identificação própria, mas não está ligada ao nosso estudo. O que vai nos interessar é o item 6.
quando fala dos veículos oficiais de propriedade da administração pública direta da União, do Estado, do Distrito Federal e do município. Nesse caso, o artigo 120, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro exige que esses veículos tenham pintados nas portas dos dois lados a sigla, a logo e o nome do órgão a que pertence. E a última forma de identificação é chamada de identificação transitória. Geralmente, compra-se o veículo zero, ele ainda não tem as placas, então tem lá suas formas de identificação, também não entra para o nosso estudo. No nosso estudo aqui hoje, nós temos, então, 3 grandes formas de identificação. A identificação original, que é número de chassi ou número de identificação veicular, que não pode ser alterado e que já vem no veículo quando ele é adquirido pelo poder público, pela administração pública, pelo tribunal, pelo Ministério Público. Segunda forma de identificação são as placas dos veículos. E para cada veículo, a sua placa e as características determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. E a terceira forma de identificação, a chamada identificação complementar, que é a pintura que é feita nas placas. Para quem nunca reparou, os veículos do Ministério Público, por exemplo, têm a pintura na porta, a logo da instituição e Ministério Público do Estado do Paraná. Então, todos os veículos oficiais precisam ter essa indicação nas portas. Existem exceções às regras de identificação? Sim, existem exceções. Por exemplo, veículos de 2 e 3 rodas, motocicleta, por exemplo, não tem placa dianteira, somente placa traseira. E essa regra se aplica tanto para veículos particulares como para veículos oficiais. Então, uma motocicleta, por exemplo, da Polícia Militar, só vai ter a placa de identificação traseira, não tem placa dianteira. Mas é uma das exceções que existem. Segunda exceção, está voltada a tratores e aparelhos destinados a transportar, puxar, arrastar máquinas agrícolas. Também está fora do nosso tema. Terceira exceção bastante interessante, que causa muita confusão, são os chamados veículos de uso bélico, que anteriormente, eram chamados de veículos militares. Agora vejam que, tanto no tempo do terceiro Código de Trânsito, que era de 66, como no atual Código de Trânsito brasileiro, que é de 98, o Conselho Nacional de Trânsito, nas duas situações, definiu o que é veículo militar e definiu o que é veículo de uso bélico. Então, hoje, existe uma resolução 270 de 2015 do Conselho Nacional de Trânsito, que diz que veículo de uso bélico para efeitos do Código de Trânsito brasileiro é a viatura militar operacional de propriedade da União. Então, já excluiu estados, municípios, Distrito Federal e qualquer outro ente que vocês puderem imaginar. Além disso, são veículos com características especiais, destinadas ao preparo e emprego em operações militares. Existem alguns exemplos. Um deles, que eu achei muito bonito, inclusive, é o chamado blindado Guarani. Então, esse tipo de veículo blindado, seja ele do Exército, seja ele da Marinha, não vai ter placa, e depois nós vamos verificar que ele também não vai ter a pintura nas portas, até porque não há necessidade, que existem poucos veículos, e só pelo tipo ele já percebe que não é um veículo para circulação normal, em via pública. É uma área extremamente especializada. Então, veículos de uso bélico são os antigos veículos militares, não precisam usar placas. Mas veículos da Polícia Militar não são veículos de uso bélico, segundo o Código de Trânsito brasileiro. Logo, devem utilizar as placas. 2, se forem veículos de 4 ou mais rodas, e 1, se for veículo de 2 ou de 3 rodas. A quarta exceção ao uso das placas oficiais está no artigo 115, parágrafo 7º. Esse artigo é interessante porque ele foi trazido no ano de 2012 pela Lei 12.694. É uma situação extremamente excepcional,
Se vocês olharem o tipo penal, desculpa, a norma, vocês vão ver que ela começa dizendo que, excepcionalmente, mediante autorização da corregedoria específica, os veículos utilizados pelos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam função criminal poderão ter as placas dos veículos substituídas, dos seus veículos substituídas, mediante autorização da corregedoria e na forma regulamentada pelo CNJ, CNMP e Conselho Nacional de Trânsito. Então não é algo também para sair todo mundo querendo usar a placa, trocar a placa, que também não é assim que funciona. É uma situação excepcionalíssima. E a quinta exceção, extremamente justificável, são os chamados veículos em serviço policial de caráter reservado. Se é um veículo de caráter reservado, não vai usar nem placa oficial e nem vai ter a inscrição na lateral da porta, porque senão o serviço de investigação automaticamente foi por água abaixo. Então, dessas 5 exceções, 3 delas estão voltadas ou direcionadas ao estudo que nós realizamos, que são os veículos de 2 e 3 rodas, que tem apenas uma das placas, placa traseira, veículo de uso bélico, que não se aplica a veículo do Estado, não se aplica a veículo de polícia militar, e, por último, os veículos em serviço policial de caráter reservado. Esses não precisam da placa ou tem alguma alteração na questão da regra da identificação regular por meio de placas. Com relação à identificação do veículo por meio da pintura nas portas, também existem algumas exceções. Então, aqueles veículos que eu mencionei lá no começo são chamados veículos de representação. Vocês têm aí no slide a imagem de uma dessas placas, no caso é a placa do presidente do Senado. Então, vocês veem que é uma placa com características distintas, que, teoricamente, somente uma determinada autoridade do Estado deveria utilizar esse veículo. Então, nesse caso, veículos de representação não precisam das pinturas nas portas do veículo. Vejam que os veículos de representação dos prefeitos também possuem as placas especiais, por serem chefes do Poder Executivo Municipal, e, em razão disso, não é necessária a pintura no veículo de representação do prefeito. Nos demais veículos, aí voltamos para a regra, placas, regra geral, e a pintura na lateral das placas. Segunda exceção, novamente, o veículo em serviço policial de caráter reservado. Se eu tiver uma viatura reservada pintada nas portas, polícia militar, serviço reservado já deixou de existir, né? Então, é muito óbvio, não preciso nem explicar mais isso aí. Tá? E a terceira exceção é o veículo de uso bélico, que eu já tinha falado que não precisa de placa e também não precisa de pintura. E aí o nosso blindado Guarani é o melhor exemplo disso aí. Ok? Então, essas são as regras e as exceções voltadas à identificação dos veículos. Bom, se os veículos oficiais precisam, então, ter placas e precisam ter as pinturas, quais são as consequências se eu retiro as placas, não faço a pintura ou faço a posição de uma segunda placa não oficial sobre a placa que era oficial? Por exemplo, o que a gente vê na imagem aí bem ao centro. Então, em cima da placa, que era a placa oficial do veículo, eles colocam a placa escrito polícia, perícia e outras tantas, conforme a imaginação for permitindo. Quais são as consequências disso? Nós temos 3 áreas que vão trazer consequências para isso. Primeira área, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, então nós temos na esfera do direito de trânsito a substituição ou a ausência das placas caracteriza, então, infração gravíssima, multa, 7 pontos de demérito na licença para dirigir, remoção e apreensão do veículo. Vejam que coisa curiosa seria uma viatura
fazendo atendimento de uma ocorrência e ela sai guinchada por estar, por exemplo, com uma placa dessa. Seria algo, no mínimo, para ser educado, curioso. Segunda consequência, na área do trânsito ainda. A ausência das pinturas nas portas também caracteriza infração grave de trânsito, outro dispositivo, artigo 237. Penalidade, multa, 5 pontos e retenção do veículo para regularização. Isso dentro do Código de Trânsito. Além do Código de Trânsito, nós podemos ter, na esfera criminal, a realização de um crime. A orientação foi alterada há uns 2 anos, mais ou menos, localizei algumas decisões do STJ, que passaram a considerar que o fato é típico e ajusta-se ao crime do artigo 311 do Código Penal. Ou seja, substituição de placas e a posição de outras placas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor. É crime. E a pena é alta, não é juizado, não. Está bem fora do juizado especial criminal. Então, além da área do trânsito, do direito penal, ainda vamos encontrar consequências na lei de improbidade administrativa. Então, a substituição das placas, ou a colocação de outras placas, ou a não identificação do veículo, também pode caracterizar ato de improbidade administrativa. Bom, mas qual ato e qual a gravidade ou qual a consequência que traria? Aí vai depender do dolo, da intenção do agente, da vontade, qual era o objetivo dele. Então, por exemplo, se a substituição das placas ou a ausência da pintura foi feita para que o veículo fosse utilizado pelo próprio agente, então, digamos que a pessoa trabalha num determinado órgão, não pintou, né, e usa o veículo particularmente, né, para interesses particulares, como o pessoal lá acabou indo à praia com o veículo. Se ele não removeu as placas, não é tão difícil identificar, porque hoje em dia as placas, elas, em vez de terem as letras pretas, as placas oficiais têm as letras em azul. Então, ainda assim, dá para a gente identificar mesmo sem a pintura. Mas, ainda assim, poderia caracterizar o ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque ele está desviando um bem público para proveito próprio. Segunda possibilidade, aliás, nessa primeira possibilidade, então, artigo 9º, inciso 12 da Lei da Improbidade. A segunda possibilidade, ele desvia o veículo não para si, mas para outra pessoa física ou uma pessoa jurídica, utilizar esse veículo, se beneficiar desse veículo. Já não teríamos mais o artigo 9º, mas sim o artigo 10, inciso 2. E aqueles que substituem as placas, fazem a posição de uma segunda placa ou removem as placas para dificultar a identificação do veículo, ou seja, ele está usando um veículo que ninguém saberia depois quem é que estava usando aquele veículo, de onde veio aquele veículo. A placa e a identificação serve para isso, para saber a viatura de onde é, de qual unidade que é, o que está fazendo ali. Então, se a pessoa remove as identificações, ele deixa de ser identificado. Então, esse pode ser o objetivo, né? Por que a remoção das placas e não a colocação da pintura nas portas. Então, nesse caso, não temos o ato do artigo 9º, não temos o ato de improbidade do artigo 10, mas podemos ter o ato de improbidade do artigo 11, inciso 1, da Lei de Improbidade Administrativa. Então, diante desse quadro, em que nós vemos que existe um conjunto de normas que exige a identificação dos veículos, não só dos particulares, mas também dos veículos oficiais, torna-se necessário que o Ministério Público acompanhe e fiscalize de forma continuada, porque os veículos são comprados, né, com uma certa frequência, né, e as pinturas são necessárias, a identificação tem que ser feita todo dia. Então, esse acompanhar e fiscalizar tem que ser diariamente.
a correta e necessária identificação dos veículos oficiais para quê? Primeiro, impedir a substituição das placas oficiais por placas não oficiais, seja por chamadas placas frias, ou seja, essas placas que nós temos visto por aí, escrito polícia e perícia. Isso não existe. Os veículos precisam ser identificados por meio de suas placas. Essa é a identificação regular. E ainda, para que não seja permitida a circulação de veículos pertencentes à União, Estado, Distrito Federal, aos municípios, sem a identificação por meio de pinturas nas portas do nome, sigla e a logo do órgão. Agora, importante, e até agradecer aí a orientação do doutor Leonardo Busato e do doutor Rafael Pereira, que eles aqui lembraram essa parte, que não basta que essa sigla ou a logomarca seja colocada no veículo. Tem que ser a sigla e a logomarca oficial. Porque o objetivo é identificar o órgão e não identificar um partido político ou um agente público para fins de promoção pessoal. Então, o princípio da impessoalidade também exige que a logo, o tipo, o nome e até mesmo a cor, né, do que se está colocando ali, sejam os padrões oficiais do município, do Estado, da União, da entidade a que pertenceu o veículo. Então, agradeço, inclusive, ao doutor Leonardo Busato, ao doutor Rafael Pereira, pelo apoio que deram durante o período de diálogo que antecedeu a nossa apresentação. Tá? Eu me coloco, então, à disposição de todos. Essa é a tese que eu desenvolvi para o nosso seminário de teses, seminário virtual de teses do Ministério Público 2021. O tema, então, identificação de veículos oficiais, dever legal e instrumento para proteção ao patrimônio público, e me coloco à disposição de todos. Muito obrigado.